iniciando aí a gravação, dando início à matéria de sistemas, né? A primeira aula de sistemas. A gente precisa entender uma coisinha bem interessante aqui. O computador, ele é dividido aí em duas partes, dentro da teoria do estudo, né? Ele é dividido no hardware e no software, tá? Tudo que for hardware é o que você pode pegar, apalpar, tá? Isso é o que a gente chama de físico, parte física, né? O termo hardware vem de parte física. Então, tudo que você pode tocar relacionado a isso, na informática, né? Em sistemas, em manutenção, a gente chama de hardware, que são os componentes. E existe algo que você não consegue pegar, que é o software, né? O software é como se fosse o pensamento. Ele é um programa, tá? Se eu pedir para você pensar numa maçã na sua mão agora e você tentar pegar essa maçã, ela não está aqui fisicamente, então não dá para a gente pegar. Então, tudo no seu celular, né, no smartphone, no tablet, na sua TV nova lá, aquela Smart TV, né, 4K, né, 500 mil polegadas, né, que você tem em casa. No seu MacBook lá também, que está lá em casa, tudo bonitinho. Ele precisa de um programa para funcionar corretamente. Ou melhor dizendo, para que ele funcione. Senão ele não vai passar, né, vai passar somente um monte de peça lá, um monte de componentes. Então o software e o hardware, eles andam juntos. Então aqui, na matéria de sistema, a gente vai aprender a manipular de forma adequada, de forma intermediária, o sistema do computador. Então vocês vão ter aula de Windows, tá? Mas, gente, essa aula de Windows não vai ser aquele feijão com arroz de criar uma pasta, localizar um arquivo. Vai ser uma coisinha, vai ter isso também, né? Porque, por incrível que pareça, muitos não sabem criar uma pasta, não sabem localizar essa pasta, não sabem trocar o nome da pasta, não sabe ocultar uma pasta, né? Isso daí é o básico do básico para a gente poder saber. Então, o que é um sistema operacional? Ele é um software, ele é um programa, mas ele é o principal programa do seu computador. É ele que faz funcionar através de outros programas, o mouse, o teclado, você visualizar, ver imagens, vídeos, né, ouvir um áudio, tá? Então ele que é responsável por isso. E quando você instala os programas, né, o PowerPoint, o Excel, um navegador, né, o Google Chrome ou o Firefox, enfim, é o sistema operacional que faz todo esse gerenciamento, tá? Então, assim, existem diversos sistemas. A gente está falando de Windows, que é um sistema. Dentro desse sistema, tem várias versões. Então, se a gente for de trás para frente, a gente tem lá, primeira versão do Windows, o Windows 3.11, a primeira versão. Depois do 3.11 veio o 95. Depois do 95, 98. Depois do 98, o ME, né, a versão 2000. Depois XP, né?
Depois do XP veio lá o Windows Vista, né? Depois do Windows Vista veio o Windows 7, o Windows 8, 8.1 e o Windows 10, tá? Isso sem colocar versões de servidores, né? Que a Microsoft também produz sistemas operacionais para estruturação de servidor, tá? Então aí você também tem uma variante aí, né? Uma variável do sistema que é usado como profissional aí, certo? Além deles, a gente tem o sistema Android, que é algo mais recente, né? O sistema Android. A gente tem o sistema Linux e suas distribuições. E temos o sistema iOS, né? Que é o sistema da Apple, né? Então esses são alguns sistemas. A gente vai ter muito foco aqui com Windows e Linux. Vai ser o principal foco nosso das aulas. Em especial aqui o Windows, a gente precisa entender que ele é um programa. E esse programa, para funcionar, ele precisa de peças adequadas. Senão você não consegue instalar o equipamento nele. Vou mostrar aqui através de imagens para vocês. Processador. Lá na sala de manutenção, tem vários processadores lá que dá para vocês verem depois. Mas o que é o processador? Ó? O processador está aqui, tá, gente? Ó. Ele é um chip, né? O processador ele é o principal chip do seu computador. A gente costuma falar de certa forma que ele é o cérebro da máquina, tá? O processador também é conhecido como CPU. Então o CPU não é essa caixa aqui, o gabinete, né, a torre. Muitos chamam aqui de CPU, mas chama de forma errônea, né? Então CPU quer dizer unidade central de processamento, tá? É o cérebro. Todo e qualquer tipo de informação passa por ele, para ele poder direcionar para onde essa informação ela vai estar indo. Então, para você poder instalar o Windows, no caso aqui o Windows 10, você precisa de um processador que ele tenha pelo menos 1 GHz de frequência ou de velocidade, né? Para poder funcionar. Então, um exemplo. Se você tiver lá na sua casa um Pentium 4, né? Já não é tão novo, né? O Pentium 4. Você consegue instalar. O Pentium 4 lá, ele é de 1 ponto alguma coisa. Então você já roda ele. Se a gente for pegar o padrão mais atual, né? O que a Intel chama de i3, i5, i7, né? i9, i10.569, enfim, né? Os i da vida aí da Intel. Ele também tem lá a velocidade. Então você tem lá o i de primeira geração, o i de segunda geração, o i de terceira, né? O i de quarta geração. E isso interfere a velocidade, tá? Então, você tem que ter um processador de pelo menos 1 GHz. Além do processador, que é o chip, a gente precisa da memória. Conhecido como memória RAM. A memória RAM, gente, ela é um chip. Tá? Ele é um chip. Assim como a memória do seu celular, né, tem o cartãozinho de memória lá, né, o SSD, o computador também precisa de um chip de memória. Tá?
E aí você tem lá memória DDR, né? Memória DDR2, DDR3, DDR4, né? DDR5. Para você instalar o Windows 10, aí vai depender da versão do Windows 10. Por quê? Vocês vão se deparar muito em um termo 64 bits e 32 bits. Tá? 64 e 32 bits. O que seria isso? Eu vou dar um exemplo bem lúdico. Todo mundo já jogou Mario Bros aqui? Sonic, já brincaram? Já jogaram? Vocês já jogaram esse daqui, ó? Todo tortinho, né? Do Nintendinho, né? Do Nintendo, enfim. Só para você entender de uma forma visual qual a diferença de um para o outro. Quando a gente fala em bits, a gente fala em taxa de qualidade de dados, de imagem. Então, bits, né, vai estar muito relacionado à vida de vocês aí durante a vida toda. Os jogos mais antigos, eles eram criados em 2 bits, 10 bits, 12 bits, né? 24 bits. Por isso que os joguinhos de Atari, né, os primeiros joguinhos do Nintendo, como o Sonic, né, do Mega Driver, né, eles eram assim, meio quadrados, né? Porque ele era criado através de uma programação de baixa resolução, tá? Então aí você perde qualidade de imagem, né? Tem muita coisa por detrás. Então imagine que o Windows de 32 bits, ele seja você jogar o Mario, né? Então você precisa de uma quantidade menor de memória, que é essa pecinha aqui. Para você instalar o Windows 10 de 32 bits, você precisa pelo menos de 1 GB. 1 GB, o que é giga, né? A sigla GB, né? Gigabyte, tá? Que está relacionado a espaço. Você precisa de um pente desse de 1 GB de memória, tá? Qual a importância da memória? A partir do momento que você liga o computador, o programa ele tem que ser guardado em algum lugar, né? Aonde que é guardado? É guardado nesse chip aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Aqui no chip de memória RAM. Então o Windows 32 bits, ele é um Windows um pouco mais leve. Então ele requer o quê? Uma quantidade de memória menor. Só que aí você perde aonde? Você perde na qualidade de imagem e você também perde no desempenho do sistema operacional. Tudo bem? Caso você tenha um cascaio maior, né, um dinheirinho maior, você pode aumentar a quantidade de memória. Então, por exemplo, a partir de 2 GB, você já consegue instalar a versão de 64 bits. Os 64 bits, gente, ele se compara a esse tipo de Mario aqui, ó. Não é mais bonitinho? Não é mais perfeito? Então você ganha em desempenho, tá? Só que você precisa de uma memória melhor, tá? Então, quando você compra um computador, compra um celular, compra um equipamento, não basta você comprar o equipamento pelo tamanho da tela. Qual Windows vem instalado nele? O Windows, gente, é o menor do importante. O importante é a parte física, porque se você tiver uma parte física limitada, fica ruim para você trabalhar com programas, né? Eu costumo usar uma analogia bem simples.
Todo mundo já viu Fusca aqui, né? Já andaram de Fusca? É da hora andar de Fusca, né? Eu também gosto. E uma Ferrari. Eu nunca andei de Ferrari, mas eu já vi Ferrari já, né? Por TV, ao vivo, enfim. Eu estou falando de dois veículos, não é? São dois carros. Guardado as suas proporções, são dois carros. Né? Adianta eu querer andar rápido, muito rápido no Fusca? Eu vou ter umas limitações. É que nem você ter um computador com pouca memória, um processador ali meia boca, certo? Diferente de você andar de Ferrari. Dá para correr na Ferrari? Opa! Né? Dá para você correr à vontade. Né? Você faz daqui do Rio, daqui o Rio que geralmente gira em torno aí de umas 6 horas de viagem, você faz em 3. Né? Tão rápido que o bicho é. Então assim, gente, é importante saber disso, porque às vezes você tem um computador, e eu me deparo muito, eu tenho muito aluno que às vezes me manda mensagem: ô professor, estou a fim de comprar um PC, né? Ou a fim de comprar um notebook, né? Opa, legal, show de bola. Aí o cara vem lá com aquelas fotos lá do Mercado Livre, né? Das Casas Bahia. Ó, é bom esse notebook? Eu falo, ó, nunca fez mal para mim, né? Então ele é bom, né? Mas, para que você quer usar? É a primeira pergunta que eu faço. Ah, é só para colocar o Windows, navegar na internet e mexer lá no pacote Office? Ó, então você precisa dessa configuração. Automaticamente vai mudar o valor do produto. Ah não, professor, eu quero um computador top de linha, bacana, robusto. Então aí você vai gastar outro valor. Vai ser mais caro. Então você encontra notebooks, por exemplo, no mercado. Você compra notebooks lá de R$1.500 a R$2.000, certo? E você encontra notebooks de 30 mil, 50 mil reais para mais. Tá? Então depende muito da sua real necessidade. Ah, eu quero montar um computador. O computador já tem algumas vantagens que o notebook não tem. Então, o computador, você consegue melhorar ele, logicamente que dentro de uma limitação, você consegue melhorar. Tá? Então, é importante, gente, ficar antenado nesses pequenos detalhes. Tá? Então, processador e memória. Tudo que é instalado no computador, ele é instalado nesse cara aqui, ó. Lá na sala de manutenção, depois eu vou levar vocês para vocês verem essas peças, tá bom, gente? Isso daqui é um HD, ou conhecido também na literatura como HDD, Hard Disk Drive, né? Seria a unidade de disco rígido, tá bom? Ele parece uma... Já viram vitrola já? Onde você põe o DVD não, ó. Volta aqui. Você coloca lá o vinil, né? Coloca o disco. Aí tem aquele bracinho que vai lá em cima do disco. O HD, ele lembra muito essa vitrola. Tá? As informações são gravadas nele através de energia elétrica. Tá? Pulsos elétricos. Então ele grava a informação ali e lê a informação ali através de pulsos. Tá? Questão magnética aí. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o computador para não deixar cair, não bater, tomar cuidado com interrupção brusca de energia elétrica. Por quê? Porque pode danificar ele. Então o HD, você precisa de um HD de pelo menos 16 GB para o sistema de 32 bits. E você precisa um de 20 aí para um HD de 64 bits, para um sistema de 64 bits, tá? Então um HD. Hoje no mercado, gente, você não vai achar um HD de 20 GB. Você acha um pendrive de 20 GB. Você não vai lá na loja lá, você não vai achar. Entendeu? Até porque você vai comprar um HD aí,
Você encontra lá por R$80, R$50, HD de 120 GB, né? 280 GB, HD de 500 GB, barato. Eu vou vou montar um computador com 20 GB de HD. Você não vai achar esse HD, tá, gente? Não produz mais, né? Mas caso você tenha um computador antigo, parado lá, e ele tiver dentro dele um HD de 20, beleza. Você consegue melhorar, instalar lá o sistema. Isso daqui é chamado de configuração mínima, tá, gente? Qual é o padrão mínimo equipamento com a menor configuração que você consegue instalar o sistema operacional? Mas se você vai montar um computador do zero, você não acha mais HD de 20. Aí você vai ter que comprar o HD que... Você pode comprar o menor lá que ele tenha, mas não vai ser menor que 120. Isso eu garanto, tá bom? Certo? Além disto, você precisa de um GPU. O que é um GPU, gente? Uma placa gráfica, uma placa de vídeo. Existem dois tipos de placa de vídeo. A placa on-board e a placa off-board. Tá? O que é a placa on-board? A placa on-board, ela já está integrada na placa-mãe. Para quem não sabe o que é a placa-mãe, é a placa principal do computador. Então, lá na placa-mãe, já tem um chip parecido com esse aqui na sua placa. Tá? Soldado lá bonitinho. De pelo menos, que ela suporte pelo menos uma resolução de 1024 por 600. O que seria essa resolução, gente? Quando você tem aqui o computador, você tem aqui esse carinha, tá vendo? Resolução. Resolução é o tamanho da tela. Você pode deixar a tela maior, pode deixar a tela menor, você pode deixar a palavra, o texto. Então, uma resolução mínima disso daqui. Existem placas como essa, que você consegue aumentar a resolução. O que é isso, gente? Você melhora a qualidade da imagem. Então, quanto maior a quantidade disso daqui, ó, quanto maior a quantidade disso aqui, melhor vai ser a qualidade da imagem no seu computador, na sua tela. Tá? Então, a resolução aqui, o GPUzinho. Tá? E aí, você pode comprar, dependendo do modelo da sua placa-mãe, você pode comprar uma placa off-board de placa de vídeo. Mas aí também vai depender da sua necessidade. Você pode comprar placas aí de R$100 e pode encontrar placas de R$50 mil para mais. Tá? Então vai depender muito do que você quer, do que você precisa. Tudo bem? Então, tendo tudo isso, você consegue instalar o Windows 10. Certo? Bonitinho no seu computador. Esse computador aqui, por exemplo, como é que eu consigo puxar aqui a configuração dele? Bem simples. Acessa aqui qualquer pasta, tá vendo? Opa. Tá vendo aqui, ó? Acessa qualquer pasta. Abre a pasta. Abriu a pasta? Tá vendo aqui esse carinha chamado Meu Computador? Botão direito nele. Botão direito no mouse, né? Botão secundário. E aí você clica aqui em Propriedades. Tá? Clicando em Propriedades, ele vai abrir isso daqui pra gente, ó. O que está escrito aqui? Especificações do dispositivo. Então ele me dá aqui, ó, o tipo de processador, me dá a memória RAM e me dá o tipo do sistema, que é tudo que eu andei falando até agora. Então aqui a gente tem um computador com um processador de terceira geração da Intel, o i5, certo?
Esse processador ele é de 3 GHz. Então quer dizer que a configuração mínima é 1. Então ele é 3 vezes melhor do que a configuração mínima exigida. E aqui ele me dá memória RAM instalada, 8 GB. Para a versão 64, ele pedia quanto mesmo? 2, né? Então, se ele é a versão 64, eu pedia 2, eu tenho 4 vezes a memória mínima exigida. Só que vocês estão vendo isso daqui, ó. 8 GB utilizável, quase 7. O que aconteceu com o restante? Quase. Lembra da memória? Perdão, da GPU, da placa de vídeo? Esse 1 ponto, vamos fazer uma conta redonda, né? Esse 1 GB, ele está exclusivo para a memória RAM. Perdão, para a placa de vídeo, para o GPU. Se nesse computador eu tivesse uma placa de vídeo off-board, aqui estaria livre 8 GB. Esse computador, você consegue melhorar processador, memória e consegue melhorar a placa de vídeo. Aqui ele vai caber um i7 de terceira geração. Ele me suporta 16 GB de memória. Então é o dobro do que eu já tenho. E suporta uma placa de vídeo. Aí a placa de vídeo depende da que você quer. Tá? Existe um programinha também chamado CPU-Z. Né? Ele te dá a ficha técnica do computador. Tudo. Isso daqui você baixa, tá, gente? Gratuito. Você baixa para pôr. Tem inclusive para celular, tá, gente? Vou abrir aqui o CPU-Z. Tá aqui, ó. Tudo aquilo que eu mostrei pelo próprio Windows, o programa ele me mostra, mas me mostra com mais detalhes técnicos, tá bom? Então ele tá aqui tudo, ó, sobre o quê? CPU. Tudo sobre o CPU. Mainboard, ó, mainboard, motherboard, quer dizer placa-mãe. Ele está me dando aqui o modelo da placa-mãe. Não é a melhor placa-mãe, mas também não é a pior, tá, gente? Esse modelinho aqui. Memória. 8 GB de memória, padrão DDR3. Certo? Lembrando que já existe aí DDR4, que é mais caro e é melhor, DDR5 e por aí vai, né? 6, 7, aí eles vão criando e vai melhorando a coisa, tá, gente? E Graphic, lembra lá da placa gráfica, placa de vídeo, a GPU? Tá aqui a GPU, ó. A GPU que tem aqui é da Intel. Então o chip relacionado ao vídeo desses computadores aqui da escola é da Intel. É um chip gráfico, né? O GPU, tá bom? Tudo bem aí, gente? Alguma dúvida? Eu sei que parece meio técnico. Eu sei que o que eu estou falando agora é que nem aquele comercial do Whiskas, né? Whiskas Sachê, né? Que eu estou falando, né? Whiskas Sachê aí para vocês. Mas é importante vocês entenderem, verem esse ponto técnico. Por quê? Porque não basta você ir lá comprar um equipamento pelo preço. Todo mundo tem celular, não tem? Graças a Deus. Você compra o celular pelo preço? Sim. Mas antes você avalia o quê? Oi? A descrição, né? Qual é a qualidade da câmera, né? Agora a moda é quantidade de câmera, né? Quantas câmeras tem seu celular, né? Você pergunta isso, né? Qual que é a qualidade? Legal. Quanto de memória tem, né? O cara nem sabe o que é memória, mas quanto de memória tem, né? Ele sabe que quanto mais, melhor. Pelo menos isso, né? Então você tem lá 64, né?
E por aí vai. Quanto mais memória interna, melhor. Por quê? Porque a memória interna, gente, é justamente essa memória RAM do computador. A memória interna do celular, ela é responsável para o sistema, atualização do sistema, os apps que você baixa, tá? E aí você pergunta lá, né? Tem memória expansiva, né? O cara que quer meter, né, a mala e fala, e aí? Aceita cartão de memória? Quanto? De SSD, né? Que é aquele cartãozinho de memória, muito celular tem lá, né? Certo? Então, é importante isso daí. Não só pelo valor, mas também pelas configurações técnicas. Porque senão, seu celular fica o quê? Se tiver pouca memória. Lento, fica travando, não é? Aí você tem que desinstalar um monte de aplicativo para instalar outro. Né? Fica aquele carnaval, né? Então, por favor, o professor está precisando de um outro celular aqui, tá? Faça uma vaquinha aí eletrônica. Cada um doa R$100 aí. Bom, vamos sair agora dessa parte técnica. E vamos dar nomes aos bois aqui, né? Por quê? É uma realidade. A gente fala, ô Joãozinho, salva lá na área de trabalho o arquivo. Né? Hã? Que? Onde? Salva o arquivo lá na área de trabalho. Hã? O que é isso? Né? Maldito do Joãozinho, né? Área de trabalho, gente, é toda essa área aqui, ó. É o local de trabalho do computador. É onde você salva, é onde você cria atalhos. Tudo isso daqui, gente, ó, são atalhos criados. Então, área de trabalho, essa tela principal. Certo? Aqui abaixo, a gente tem essa barrinha toda aqui, ó. Essa barrinha toda aqui é o quê? Barra de tarefas, tudo isso daqui. Detalhe, lá no Windows 8, a Microsoft tirou essa barra, né? Imagina a cara dos caras. Imagina o Joãozinho que mal sabia a área de trabalho. Abre o programa. Sei não. Por quê? Porque o cara cresceu a vida toda clicando nesse botãozinho aqui, ó, chamado iniciar. E aí o que a Microsoft fez? Tirou ele. Olha que coisa linda, né? Joãozinho já não sabe mais mexer no computador. Foi aí que a Microsoft lançou o Windows 8.1. O que fez? Só colocar a barra. Continua a mesma bosta. Só ficou a barrinha ali pro Joãozinho abrir o programa. Tá? Por isso que o Windows 8 não ficou muito tempo no mercado. Aí eles já lançaram em seguida o Windows 10. Tá bom? Aí depois eu conto a história aí do Windows 8. Então aqui... Depende, é o criador do sistema, né? Então, ele passou a vida toda tendo esse botãozinho. Aí, do nada, tira. E aí? Não, tem. Você conseguia abrir, mas você entendeu o choque de realidade que você tem? Você passa a vida toda. Dorme tal horário, acorda tal horário, né? Chega lá, a comidinha tá pronta, não é? Aí um belo dia você não tem mais nada disso. E aí? É o que eles fizeram com o Windows 8, né? Passaram a vida toda, décadas, com um padrão, e aí do nada ele tira o padrão, ele muda o padrão. Mas ele mudou porque tem um motivo, tá, gente? Mas aí depois eu conto a história aí bonitinho. Então, aí tem aqui a barra de pesquisa. A gente tem aqui a Cortana, se eu não estou falando errado, né? Que é um assistente para recurso visual, né? Que nem você chega lá, né? Agora tá na moda, né? Você compra lá a Alexa, compra lá o Google, sei lá o que, né? Aí você vai lá, Alexa, liga lá para o professor Ricardo. Aí, ligando para o professor ligar, né? Tem até no celular tem alguns recursos de voz também. No Windows no Windows 10 eles colocaram um recurso de voz. Aqui é para a gente poder ter uma visão e mexer com várias áreas de trabalho, ó.
Tá? Aí você tem aqui alguns atalhos do que está aberto. Tudo que está aberto, ele está aqui. Aí você tem aqui o reloginho, a data, o idioma, padrão, áudio, rede. Se você clicar aqui na setinha, ele te dá mais alguns aplicativos que estão funcionando no momento. E aqui no cantinho, ele tem um menuzinho aqui, tá vendo? De acesso rápido para você executar algumas ações. Alguns alertas, mensagens também aparecem por aqui. E aqui no final de tudo, quando você tem tudo aberto aqui, assim, ó, você clica aqui, ele volta para a área de trabalho. Tá? É um atalhozinho. Certo? Todo mundo aqui já está acostumado, né? Creio eu, de pesquisar algo. Eu quero abrir o Word. Vem aqui e digita o Word. Né? Eu quero abrir aqui o Mário. Aí vai ver se vai achar alguma coisa. Tá bom? Então você tem aqui os atalhos. Na barra de pesquisa. Aqui, como eu havia dito, é a navegação. Tudo que tiver aberto, quando você clica na navegação, ele te mostra. Tá vendo? Tudo que foi usado recentemente, tá vendo? Ele tá uma linha do tempo aqui, ó. Ele te dá aqui, ó. Né? Nessa linha do tempo. Que é a navegação. Tá? A navegaçãozinha aí. O Windows copiou isso, gente, do Linux. Tá? No Linux, o Linux tinha um diferencial. Que era você, por exemplo, criar áreas de trabalho. E para cada atividade, você podia criar uma área de trabalho diferente. Logicamente que isso deixa o computador um pouco mais pesado, certo? De desempenho. Por isso que quanto mais memória, melhor. Então você tem aqui. Percebam aqui que eu tenho área de trabalho 1, 2 e 3. Tudo que eu estou fazendo está na área de trabalho 1. Se eu clicar aqui na área de trabalho 2, tem alguma coisa aberta aqui? Não, não tem nada. Não tem nada aberto, só na 1. Quando eu clico aqui na 1, ele volta para o padrão que eu estava usando. Tudo que estava aberto, ele está aqui, ó. Tá? Então, você pode criar áreas de trabalho para poder trabalhar com atividades. Você pode criar lá uma área de trabalho chamada curso. A outra área de trabalho chamada trabalho, né? Faculdade, né? Pode criar. E aí você não quer fechar o que você está fazendo. Esse é o grande legal. Você não quer fechar isso daqui, ó. Você muda a área de trabalho para outra pessoa usar o computador. Essa é a grande sacada da área de trabalho, tá? Então, área de trabalho. Aqui no cantinho, como eu havia dito, são a área de notificação, composta pelo relógio, bonitinho, né? E nós temos uma coisa que foi implantada pela Microsoft lá na versão do Windows 8, porque qual que era a intenção da Microsoft com o Windows 8? Ingressar no ramo mobile, celulares, tablets. E o que eles fizeram? Eles criaram um sistema aonde pudesse instalar também nesses equipamentos. Tanto é que lá na década de 2000, lá, né? Não sei se vocês vão lembrar da Nokia, né? Tanto é que depois a Nokia até saiu do mercado. Né, voltou agora a Nokia, né? Mas celular Nokia era uma febre, né? Aqueles celulares coloridos da Nokia e tal. Você comprava o celular, o smartphone da Nokia, ele vinha com Windows Phone. Por quê? A Microsoft fez uma parceria. Eu tive lá, né? Meu primeiro smartphone foi Nokia. Muito bom. Não tenho o que reclamar do sistema. Foi aí que entrou o Windows 8, porque o Windows 8 ele foi criado, pensado para tablets, celulares e computador com tela touchscreen, né? Que nem o celular. Tela de monitor touch. Nunca viram, gente? Você toca na tela, notebook touch. Nunca viram? Ô, louco. É mais caro,
né? O computador, o notebook é mais caro, mas você tem tudo o sistema touch. Por isso que ele não tinha mais esse menu aqui antigamente. Lá no Windows 8, eles tiraram. Por causa disto, tá, gente? Para essa questão touch, certo? Então, aqui a gente tem um modo tablet. Percebam o que vai mudar aqui embaixo, tá, gente? Ó, eu vou ativar aqui o modo tablet. O que aconteceu com a barra? Mudou. O botão iniciar, ó, mudou. Tá vendo como está o iniciar? Era mais ou menos... Ó, isso aqui é o botão iniciar. Não é estranho? Porque esse daqui está no modo tablet. Ó. Que é similar ao sistema do seu celular. Foi isso que lá no Windows 8 a Microsoft já deixou logo de cara. Tá? Ela tirou lá a barrinha para poder manipular o sistema neste padrão, neste formato. Tá bom, gente? Então, o modo tablet, ele tem essa finalidade aí. Então, muda um pouquinho a tela, muda um pouquinho a área, mas nada fora do normal. Tudo bem? Então, você pode mudar o modo tablet por aqui. Por aqui, ó. Tá bom? E esses atalhos aqui, gente? Como que a gente faz para pôr? Ele é bem simples. Por exemplo, você abre o programa. Você vai pesquisar aqui o... sei lá... Firefox, ó. Firefox. Você quer colocar ele aqui. Você clica com o botão direito, aí você pode escolher aonde você quer colocar. Qual que é o nome da barrinha lá embaixo? Barra de tarefas. Então você clica aqui, ó, fixar na barra de tarefas. O que vai acontecer com o Firefox? Ele vai ficar aqui, ó, que nem os outros, né, os outros itens aí. Certo? Tudo bem? Bom, eu vou encerrar a gravação, gente, porque o nosso conteúdo de hoje, ele é esse. Lá na sala Google, você vai ter perguntas para responder de tudo isso que eu falei. E também você vai precisar fazer uma atividade prática, que vai estar lá no material digital de vocês, a página 12. E aí o que você vai fazer? Você vai dar um print na tela. Depois que você fizer, o que é dar um print? Lá no teclado tem uma tecla de comando chamada print. Quando você aperta o print, deixa eu abrir aqui, ó, para vocês verem, ó. Vou dar um print agora, ó. Dei um print. Quando eu vier aqui no Paint e abrir o Paint, colar, ele tirou o quê? Uma foto do que estava lá na tela. É só apertar a tecla print. Não precisa de mais nada. Oi? Aí você cola no Paint. Exatamente. Porque você dá um print e precisa pôr em algum lugar. Aí você cola no Paint, aí salva o arquivo, né? Aí vocês já sabem como que faz o salvamento. Né? Arquivo, salvar. Pode salvar lá na área de trabalho, joga na sala Google e também salva e põe lá na pasta da turma. Importante criar lá uma pastinha com o seu nome. Beleza? E aqui eu encerro a gravação.